boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Voltamos com mais um episódio da série de podcasts, o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, e a gente agora está tratando de um tema para lá de especial, que é o associativismo, e o nosso convidado hoje é o desembargador Cláudio José Montesso, a quem eu saúdo, já parabenizando pela promoção, Cláudio. Obrigado, Xavier. É um prazer estar aqui com vocês. E mais do que coincidência, né? Estaremos na mesma turma a partir de agora, dos próximos meses, quem sabe os próximos anos. Né? Bastante tempo, pois é. Bastante tempo. Então é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudio. E você, Cláudio, a gente não poderia deixar de colocar você participando dessa série conosco, porque você, além de ter sido presidente da associação interna nossa, que é regional, a Matra 1, você também foi presidente da Anamatra. Eu queria que você contasse para a gente, primeiro, assim, um pouco da tua experiência na Matra e o que te levou a aceitar um outro desafio, até bem mais significativo pelo tamanho que é a associação na nacional. Eu posso dizer para você, Xavier, que a Associação Nacional, a Associação dos Magistrados, de modo geral, entrou na minha vida muito cedo na magistratura. Eu, logo que tomei posse, assim, uns 6 meses depois de magistrado, eu já estava integrando a primeira diretoria da Amatra 1 como diretor. Na época, a presidência era da Eliette Teres. Sim. E dali, sucessivamente, eu fui acompanhando algumas diretorias até me tornar presidente em 2001. Eu achei uma experiência muito interessante, acho que é uma experiência válida para qualquer um, com prazo de validade, né? Aquela história. É verdade. Pode transformar isso numa profissão. Mas eu procurei dar a minha contribuição, até porque, ao tempo em que eu entrei na magistratura e a associação, vamos dizer assim, requisitou a minha colaboração, a gente vivia um momento histórico muito importante na magistratura do trabalho. Era um momento de reafirmação da justiça do trabalho, do juízo do trabalho, que tiveram reconhecido o seu papel de protagonista no momento em que foi feita a votação da Constituinte em 1988. E a partir de 1993, 94, nós já estávamos ali, foi quando eu entrei, nós já estávamos ali debatendo algumas questões que viriam a se tornar a reforma do Judiciário em 2004. Quer dizer, transformou, na verdade, a Justiça do Trabalho, né? Daquilo que a gente conhecia substancialmente, né? E a gente tinha uns debates internos na Justiça do Trabalho, que é a questão da presença do juiz classista, a questão de... Vivíamos um momento interno muito complicado, uma gestão que era uma gestão difícil no relacionamento com os magistrados, no relacionamento com a sociedade de um modo geral, e a associação se revelou uma protagonista muito grande nesse diálogo com as pessoas, né? E principalmente na questão que envolvia a própria competência da justiça. Isso, né? Depois se tornou ainda, né, eu, quando fui presidente da Matra, eu fui presidente entre 2001 e 2002, e a gente estava exatamente nesse debate de ampliação da competência, né? A gente teve uma discussão grande. Em 2004, a competência foi ampliada significativamente. Então, a associação faz parte da minha vida como magistrado desde o início. Eu tive, assim, uma grande participação nesse período, até um determinado momento que eu achei que já tinha dado a minha colaboração e me afastei um pouco, porque a gente tem que dar espaço para as pessoas mais jovens, para as pessoas que entram, para poder oxigenar um pouco o trabalho da associação. Até porque, Cláudio, a renovação de ideias, né? O fato de você ter uma eleição a cada 2 anos, isso facilita bastante. Sim. Porque a associação está sempre revigorada, né? Quem entra está sempre com gás novo. E em 2 anos você não perde o gás. Só para você ter uma ideia, as pessoas não sabem disso. Mas, por exemplo, a Matra 1 não tem uma cláusula que impeça a reeleição do presidente. Não tem cláusula. Mas nunca houve reeleição desde muito tempo atrás. Muito antes de eu ser magistrado. Eu acho que foi a Bisa, se eu não me engano, antes do Ronaldo. Salvo engano. Né? Que o Ronaldo Mas que o Ronaldo, na verdade, não são mandatos contínuos, né? Ele está exercendo depois. Um segundo mandato, mas não é contínuo, eu acho que foi a Bisa. Se eu não me engano, foi a Bisa, eu não lembro. Confesso para você e que não vou lembrar. Muito lá para trás, a gente tem outros 2 exemplos, que é o juiz Sebastião, o próprio Gerson Conde e o Cacau, o Carlos Coelho. Mas o Sebastião porque o Sebastião era fundador, né? Era o nosso fundador. Na verdade, porque assim, nosso patriarca. Então, ele ficou organizando a associação durante muito tempo.
É uma coisa muito legal. A grande experiência que eu tenho da Matra 1, por exemplo, foi ter sido presidente quando nós comemoramos os 40 anos de fundação da associação. Naquele momento foi Que, na importante a verdade, gente a fazer Matra 1 é a primeira associação de É a magistrados. segunda. A rigor é a segunda. A mais antiga do que a nossa é a Matra de São Paulo, da segunda região. Por meses. A gente é fundada em maio de 1964 e 64 não, 63, perdão, desculpa. E a Matra de São Paulo é novembro ou outubro de 62. É assim, uma coisa muito pequena de diferença. Eu posso estar errando aqui os anos, mas é assim, uma pouquinho diferença para lá, de mês. ok. Perfeito. E a Matra não chamava Matra. O primeiro nome da associação era Amate. Ela tinha esse nome mais encurtado. A Matra depois se tornou uma coisa Que, na verdade, nacional. é como se fosse uma grife, né, digamos Virou uma assim. grife, virou uma grife. Né? E aí mas cada um tinha o um nome diferente, entendeu? Pois é, São Paulo era a MJST, se eu não me engano, um negócio assim, e aqui a gente era a Amate. No início eram 4 Amatras só 4 da região. Rio, São Paulo, Porto Alegre e Pernambuco, que são as fundadoras da Anamatra. Sim, e na verdade, né, a Anamatra hoje, se é que a gente pode dizer dessa maneira, funcionaria como uma espécie de federação das regionais. Na verdade, ela surge como uma federação das regionais. Ela, quando foi constituída, a Anamatra, eu não vou lembrar agora, o ano de 76, salvo engano, ela é constituída como uma federação. O trabalho realmente era exatamente isso. Tanto que a eleição era pelos presidentes das associações e não pelo conjunto dos magistrados. A eleição era um colegiado que escolhia. Isso só se modificou depois porque a Anamatra quis e conseguiu ser reconhecido como uma entidade de classe com capacidade de arguir ação direta de inconstitucionalidade. E para isso você precisava ser... Né? Isso. Aí para isso você precisava ser uma associação de magistrados e não uma confederação de associações, que era o que a Anamatra originalmente tinha esse perfil, né? Tinha esse perfil de federação. A partir dali, ela passa a ser uma associação de magistrados. E o importante nessa conversa, Cláudio, é a gente contar um pouco a história para os mais jovens, né, para os que estão ingressando na carreira, né, por que as coisas são assim, por que funcionam assim. Né? A gente vem historiando e a gente consegue entender a realidade hoje, porque a Justiça do Trabalho, bem dizer, a grande mudança dela foi quando, de fato, amplia a competência, a gente perde a representação classista. Então, assim, de uma certa maneira, a pauta ficou mais unificada a partir desse momento. Né? Mas uma questão assim, é que a gente precisa entender por que nós chegamos nesse momento de Amatras e Anamatra, né? Porque esse conjunto histórico todo é muito importante para esse presente. Eu devo dizer para você o seguinte, nesse momento em que as associações começam a surgir, se reafirmarem como elementos políticos, até no sentido amplo da palavra, não limitado da palavra, de atuação da representação dos magistrados, é no momento em que elas começam a ser reconhecidas pelos seus interlocutores políticos, Congresso Nacional, Presidência da República, tribunais superiores, como entidades de fato representativas de um conjunto que era assim pouco ouvido, pouco acessível aos canais de poder, né? Os colegas, quando eu fui retornando, eu já fui presidente nos 40 anos da Matra, foi legal porque a gente resgatou toda essa história, a gente descobriu como é que isso surgiu, como é que as coisas vieram a aparecer. E isso surgiu exatamente diante dessa necessidade de se fazer ouvir como um conjunto. As pessoas, a profissão de magistrado é uma profissão muito isolada, a gente trabalha muito sozinho, né? É como se fosse uma ilha, né? Cada um na sua. Exato. Diferentemente do colegiado do segundo grau, no primeiro grau a gente trabalha muito com a gente mesmo, né? É difícil você trocar uma experiência, às vezes não tem nem tempo para isso, trocar experiências com outros colegas. E quando é vara única no interior, piorou a situação. Pior ainda, né? Eu não fui juiz de vara única, mas fui juiz de vara onde o fórum era só compartilhado com mais uma vara, e às vezes a gente não conseguia encontrar duas varas, a gente não consegue encontrar o colega no corredor, não consegue bater um papo, entendeu? Então, essa necessidade de se congregar, de estar em volta das nossas questões, foi o que levou ao associativismo. Você falou de duas pautas importantes, a questão da representação classista e a questão da ampliação da competência, são pautas efetivamente bancadas, discutidas
e levadas à frente pelas associações. São duas coisas que foram objeto de conquistas da Associação dos Magistrados. Para quem não sabia disso, fique sabendo. O fim da representação classista e a ampliação da competência são conquistas levadas pelas associações e que, a reboque, trouxeram os tribunais, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, atrás dessa ideia de ampliação da competência e da extinção da representação. E uma coisa muito bacana em relação ao TST, que também se aplica aos tribunais regionais, é que as associações de magistrados elas passam a ter voz durante as suas sessões plenárias. Isso é muito importante, né? Você levar a voz do magistrado assim bem organizado, organizadamente, vamos dizer no português mais assim, mais, enfim, a gente poder ter na representação plenária do tribunal a voz da associação. Isso é muito bacana. Isso também foi uma pauta da associação. Começou isso quando a gente conseguiu assento no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É um assento não deliberativo, é um assento de como se fosse, atuando assim como se fosse a OAB, né? Como se uma entidade representativa de classe que tem voz, ainda que não tenha voto, nessas deliberações relativas à questão administrativa dos tribunais. E isso a gente transportou também para os tribunais. Eu lembro que uma das coisas importantes que a gente também trouxe foi fazer com que as associações passassem a participar da elaboração dos comitês de gestão dos tribunais, né? Isso passou a ser interessante, porque você trazia o juiz de primeiro grau, que às vezes está muito lá focado no seu trabalho do dia a dia, para discutir questão de orçamento, quais são as necessidades vitais que aquelas unidades possuem, quais são as questões importantes que precisam ser deliberadas, porque às vezes o tribunal não tinha, digamos assim, uma acessibilidade muito grande para essas reivindicações do primeiro grau. A associação participar disso trouxe para o tribunal os interesses dos juízes como um todo. E isso me parece que democratizou mais o Poder Judiciário. Não, e tem uma questão que é o caminho de volta, Cláudio, nessa história que você fala do comitê de gestão, é porque também mostra para o magistrado do primeiro grau como é complexa a administração, né? É verdade. É verdade. Além da gente poder reivindicar, a gente passa a ter também uma espécie de corresponsabilidade na aplicação dos recursos. A gente passa a ter uma ideia de quanto é difícil gerir e administrar essas questões. Todo mundo fala aquela história, né? Em casa que todo mundo tem fome, né? Cada um quer um pedacinho do pão, aquele velho ditado que fala assim. E a gente não sabe muito bem como é que isso aí pode ser dividido. Participar disso traz mais transparência, traz mais efetividade para que os magistrados possam saber o que está acontecendo e a gente possa ajudar ou colaborar naquilo que eventualmente possa ser interpretado a favor dos magistrados nessas reivindicações. Pois bem, Cláudio, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, mas eu queria deixar aqui um convite para você, porque essa coisa que envolve história, assim, eu sou muito adepto, sou fã, né, de você contar a história para os mais novos, porque os mais novos acham que, por chegarem hoje, já dominam a situação. E porque as coisas já estão prontas, né? Já chegaram prontas. Pois é, enfim. E eu queria deixar um convite para você aqui, um convite público, de você participar conosco de um outro episódio, falando ainda de associativismo, porque eu quero ainda em desdobramento conversar mais com você sobre, inclusive, sobre a tua atuação na Ana Matra, que foi também num momento bem significativo para a magistratura do trabalho. Tá bom, fica, já está aceito o convite, a hora que você quiser, eu estou à sua disposição. Eu gosto de falar, aliás, eu gosto de falar, já começa por aí. E falar então, sobre isso, para mim, é uma coisa muito tranquila, eu gosto muito de contar a história. Vamos conversar bastante sobre associativismo ainda, meu caro amigo. Obrigado, Xavier. A gente se despede aqui, então, hoje do nosso episódio para lá de especial com o desembargador Cláudio José Montesso, ele que foi presidente da Matra 1 e da Ana Matra, a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos, os parabéns pela recém-promoção dele. Obrigado. E convidando vocês para nos ouvirem nas nossas diversas plataformas. Spotify, Google Cast, Apple Cast e no YouTube da Escola Judicial. E, Cláudio, a gente falando aqui sobre os mais novos, eu queria deixar aqui, então, porque a gente tem uma esperança aqui, porque eu estou confidenciando para vocês,
de um dia participar do Grammy em Las Vegas, do melhor podcast do planeta. Então, eu queria deixar aqui para vocês um trecho de uma canção bem conhecida, que é um samba do Noite Ilustrada, que ele fala o seguinte: reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, assim nos despedimos de hoje, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.